Olá, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos a mais um exercício resolvido de mecânica dos solos nesse nosso tema, nessa nossa série de resistência ao cisalhamento dos solos. E nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre envoltória de resistência a partir de um ensaio de compressão triaxial. Vamos lá? Foram realizados 3 ensaios triaxiais em uma areia, tendo sido obtidos os seguintes resultados. 3 amostras foram ensaiadas então em um ensaio de compressão triaxial. Nós temos aí a tensão confinante, σ3, e a tensão principal maior, ou tensão de ruptura, σ1. Bom, você vai lembrar como o ensaio de compressão triaxial é feito, isso nós já abordamos em outros vídeos. Mas basicamente nós vamos confinar a nossa amostra de solo com uma pressão hidrostática, σ3. Hidrostática porque, no caso de solos, esse confinamento é feito com a água. E essa é a nossa primeira etapa de ensaio, a etapa de adensamento. E na segunda etapa nós vamos cisalhar a nossa amostra, romper essa amostra, acrescentando uma tensão desvio. E como nós temos essa tensão confinante também na vertical, nós chegamos na nossa tensão principal maior, σ1, sendo σ3 mais ΔΣ, ou seja, tensão confinante mais tensão desvio. Então, para cada amostra cisalhada, para cada amostra rompida, nós vamos ter par de valores, σ3, tensão confinante, e também o acréscimo de tensão ou tensão desvio. Como a nossa tensão desvio somada com σ3, a tensão confinante, é igual à nossa tensão principal maior, já nos foi fornecido esses valores, σ3 e σ1. Poderia ter sido fornecido aqui também, em vez de σ1, ΔΣ, a tensão desvio, sem problema. Nós simplesmente iríamos somar com σ3. Então, como que nós vamos fazer para determinar essa envoltória de resistência? O que é a envoltória de resistência? É aquela reta que vai nos representar o ângulo de atrito do solo e a coesão, ou seja, ela representa tangencialmente os planos de ruptura das nossas amostras de solo, né? O lugar geométrico dos planos de ruptura dessas amostras. Então, nós podemos simplesmente plotar σ3 e σ1, determinarmos o raio e o diâmetro desse círculo para cada uma dessas amostras e depois nós vamos traçar uma reta que seja o mais próximo tangente a todos os círculos. Essa é uma metodologia. Porém, existe um caminho mais fácil e mais rápido que é o chamado ou a chamada trajetória de tensões. Nessa trajetória de tensões, nós vamos plotar em um gráfico P versus Q simplesmente centro e raio de cada um desses círculos. Então, imagine que nós temos aqui o centro e raio da amostra 1, gerado aí pela ruptura da amostra 1, e também para uma amostra 2, e assim por diante. Essa trajetória de tensões, ela vai ser o lugar geométrico das tensões cisalhantes máximas, ou seja, desses pontos aqui, ó. Então isso vai nos dar não parâmetros de resistência, mas artifícios para determinarmos esses parâmetros de resistência. Nós vamos determinar nessa interseção com a ordenada um valor de A e um ângulo chamado alfa. A e alfa não são padrões de resistência, mas vão nos dar base para chegar nos padrões de resistência, coesão e ângulo de atrito. Mas por que você está falando em coesão, ângulo de atrito, se é para a gente determinar a envoltória de resistência? Porque envoltória de resistência nada mais é do que uma reta que vai ter a equação tensão cisalhante igual a coesão mais uma tensão normal efetiva tangente do ângulo de atrito, ou seja, aqui estão os nossos parâmetros de resistência. Joia? Então, o que é esse diagrama P versus Q?
O P nada mais é do que o centro de cada círculo de Mohr, ou seja, ele vai ser determinado por σ3 mais σ1 por 2, enquanto o Q vai ser o raio de cada círculo, ou seja, σ1 menos σ3 por 2. A partir do momento que nós tivermos α e A, nós podemos determinar coesão e ângulo de atrito pelas seguintes relações trigonométricas. O seno do ângulo de atrito vai ser igual a tangente de α. Então, para determinar o ângulo de atrito, basta que nós apliquemos arcosseno em ambos os membros. Ou seja, vai ficar ângulo de atrito igual a arcosseno de tangente de α. Certo? Tangente de α. E para achar a coesão, nós vamos aplicar o nosso valor de A encontrado dividido por cosseno do ângulo de atrito. Então surge a pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, a coesão ou o ângulo de atrito? O ângulo de atrito é que nós precisamos encontrar primeiro, porque sem ele nós não alcançamos o valor da coesão. Joia? Então vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa questão? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer, portanto, é determinar os valores de P e Q. Nós podemos representá-los aqui na nossa tabela. P, σ1 mais σ3 por 2 e Q, σ1 menos σ3 por 2. Vamos lá? Se você tomar esses valores aqui de σ3 e σ1, você vai chegar nos respectivos valores de P e Q. Confere, por favor, as contas conosco. 51 e 31, 100 e 60, 152 e 92. Então, agora nós vamos plotar esses valores aqui em um diagrama P versus Q. Vamos lá. Eu fui ali desenhar o gráfico e voltei. Nós vamos plotar agora P versus Q para cada amostra. Uma vantagem de se trabalhar com P e Q é que nós podemos gerar gráficos menores, com eixos menores. Olha só, σ1, por exemplo, você teria que ter no seu gráfico aí até o valor de 244. O valor máximo que nós temos aqui é 152. Então isso nos economiza espaço também nos gráficos. Bom, uma pergunta interessante que eu deixo para vocês é: quantos pares de pontos nós temos para traçar nesse gráfico? Você pode estar pensando, bom, 3, são 3 amostras. Só que existe uma outra informação valiosa para nós, que é o seguinte: o enunciado fala que foram ensaios triaxiais em uma areia. Qual é a coesão de uma areia, meu camarada? A coesão vale 0, né? Estamos assumindo aqui uma areia pura. Não um solo arenoso. Portanto, lembre-se que solo arenoso é diferente de areia. Solo arenoso quer dizer o quê? Que você tem uma maior porcentagem de areia, mas ele também pode ter teores aí de silt, argila, certo? Mas o maior teor é de areia. Aqui nós estamos falando, né, foi falado que o solo é uma areia. Então, nosso diagrama já vai sair aqui de 0. Joia? Plotados esses pontos, nós vamos ligar uma reta que mais se aproxima de todos os pontos. Eu acho que essa aqui ficou legal. Isso vai nos dar que ângulo? Ângulo φ, ângulo de atrito? Não, ângulo alfa. O valor da coesão aqui vai ser 0, né? Na verdade, o valor de A
vai ser igual a zero, né? A coesão em zero vai ser uma consequência porque é areia, mas ok. Como que a gente vai fazer então para achar esse ângulo alfa? Bom, a gente já falou sobre isso aqui em exercícios anteriores, que quanto mais perto da reta forem os nossos pontos, ou seja, quanto mais colineares, nós podemos tomar esses pontos extremos para determinar esse ângulo. Você pode determinar com o transferidor e compará-lo com a determinação de extremos. Você poderia sair de zero e ir a qualquer um desses pontos, assumindo que eles estão caindo, né, colinearmente, ou o mais próximo possível da reta. Então, como a gente já tem trabalhado em exercícios anteriores, vamos tomar esses dois pontos extremos aqui, que nós temos das nossas amostras. Poderíamos falar então, esse ponto é o par 152,92 e esse ponto aqui é o par 51,31. Nós vamos precisar desse valor, cateto oposto, e desse valor aqui, cateto adjacente. Ou seja, poderia falar que o nosso ângulo alfa vai ser igual a arco tangente de 92 menos 31, coordenadas y, sobre 152 menos 51. Isso aqui dá aproximadamente 31,13 graus. Ângulo alfa. Mas nós queremos o ângulo de atrito. Então, para determinar o ângulo de atrito, nós vamos aplicar arco seno de quem? Tangente de alfa, que vale 31,13. Isso aqui dá aproximadamente 37,15 graus. Logo, esse é o nosso ângulo de atrito. Então, agora, a gente já pode determinar a envoltória de resistência, que recebe a equação tal é igual a coesão zero, no nosso caso, mais tensão efetiva, que multiplica tangente do ângulo de atrito, que vale 37,15. Essa é a equação da sua envoltória de resistência. Então, isso é o que a gente queria abordar nesse exercício, uma determinação da envoltória de resistência e também dos seus parâmetros de resistência a partir de ensaios de compressão triaxial. Ficamos por aqui e grande abraço!